Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito do 7º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty, que acabou de chegar, são mais de 2 horas da manhã, então eu não vou conseguir soltar o vídeo como eu solto normalmente no domingo, porque os episódios acabaram saindo ainda mais tarde do que o normal, mas de qualquer forma eu decidi gravar com um episódio fresquinho na minha cabeça para falar a respeito do que eu achei. Então, vamos lá! Então pessoal, o nome desse último episódio é Full Metal Jacket, que é claramente uma referência ao filme Full Metal Jacket, que é um filme do Stanley Kubrick, que aqui no Brasil é Nascido para Matar, e obviamente eles estão chamando de Full Meta, né, porque o episódio utiliza a metalinguagem, né, no seu nível mais alto que eu já vi em qualquer série, né. Rick and Morty já explora muito essa metalinguagem de conversar bastante com o público. Várias vezes o Rick deixa entender que ele sabe que ele tá dentro de uma série, ele cita já desde o primeiro episódio, no finalzinho ali, 100 episódios de Rick and Morty, e assim por diante. E em diversos outros momentos a gente vê o Rick quebrando a quarta parede, que é quando, né, a pessoa que tá dentro da série conversa com o público. Nesse episódio, inclusive, o Morty percebe que eles estão numa série, porque já no início do episódio eles começam, né, eu já falei isso em um vídeo separado, se vocês quiserem ver um pouquinho mais de detalhes, eles começam a ouvir ali o narrador, né, o Previously On, que é Previously On, né, que seria o nome desse personagem, anteriormente em Rick and Morty. E no início a gente vê coisas que a gente já viu realmente em Rick and Morty, só que depois a história começa a avançar além do que a gente já viu. A gente começa a ver a Summer grávida, começa a ver o bebê da Summer inclusive nascendo e crescendo, né, a Beth sendo culpada pelo assassinato do Jerry, que morreu atacado por abelhas, e assim por diante. E o Rick, como sempre, né, desvenda o que tá acontecendo, enfrenta o Previously On, e a gente descobre que quem tá por trás disso tudo não só é o Story Lord, né, que a gente já tinha visto no episódio do trem. Eu inclusive falei no meu vídeo onde eu analisei essas primeiras cenas, né, que foram lançadas. Eu falei que era um episódio que provavelmente seguiu uma linha narrativa, né, em coincidência ali com a narrativa que a gente viu no episódio do trem. Então não só a gente tem essa coincidência da metalinguagem, como eles trouxeram o personagem do Story Lord de volta, que agora tá à procura de motivação, né? Não só ele tá à procura de uma motivação, como do conceito, né, de motivação. E ele inclusive se une a Jesus novamente, né? No outro episódio do trem também a gente vê a participação de Jesus. Nesse episódio a gente vê ele retornando. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar com vocês a respeito da promoção da Black Friday, né? Semana Black Friday que tá acontecendo lá na Amazon. Todos os produtos da Amazon estão com promoções sensacionais. Alexa, né? Se você não tem, a Echo Dot tá com R$150 de desconto quase. Tem vários outros produtos com desconto muito bom. Eu vou colocando eles aqui do lado para vocês darem uma olhada. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada por lá. Se vocês comprarem alguma coisa utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso. E é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. Tem vários itens, não só esses da Amazon, né, como Alexa, como os Amazon Fire TV Stick, né, que são aqueles aparelhos sensacionais também. Eu mesmo acabei de comprar mais 2, né, porque eu gosto muito de dar de presente. Todo mundo que eu já dei de presente até agora adora esses aparelhos, como eu também comprei o meu notebook, que eu comecei a usar, deu alguns probleminhas, mas eu já tô resolvendo com o TI, né, que trabalha lá com a minha empresa. Mas eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada em todas as promoções que estão rolando por lá, porque vale muito a pena. E nesse episódio eles zoam muita coisa. Vai ser um episódio muito legal, né, de fazer o vídeo de easter eggs e referências, porque eles falam de South Park, eles falam de Space Jam, né, porque o Space Jam realmente quebrou também muitas barreiras de metalinguagem, só que no sentido contrário, eles incluem, né, realmente referências a muitas coisas ali, principalmente da Warner, né, eles fazem uma enxurrada de cameos, né, como eles falam no próprio episódio de Rick and Morty. E o Rick, inclusive, toma um Bane, né? Que Jesus faz mais ou menos o que o Bane fez com o Batman, né? Quebra as costas. O Rick novamente apanha, né? Ele tá cada vez mais fraco, digamos assim. Eu tô vendo muitas pessoas reclamando que eles nerfaram o Rick, né? Ou seja, o Rick tá mais fraco do que de costume, o que eu concordo, só que, como a série mesmo mostra nesse episódio, eles estão enfraquecendo o Rick justamente por motivos narrativos, justamente porque é interessante você ver o personagem perdendo em alguns momentos. Não é legal você acompanhar um personagem que não tem defeitos, né? Que ganha de todo mundo facinho. Isso é mais ou menos o que acontece com o Super
Superman, né? O Superman é muito legal e tudo mais, só que o favorito da maioria das pessoas é o Homem-Aranha, é o Batman e assim por diante, porque são personagens mais falhos, né? Digamos assim, são personagens que não são tão perfeitos quanto o Superman. Eu acho que isso ajuda, de certa forma, a explicar porque o Rick tá tão fraco nessas últimas temporadas. Eu acho que eles estão tentando trazer um pouquinho de humanidade a mais pro personagem. E outro aspecto que é muito legal no decorrer do episódio é a presença do Joseph Campbell. Eu já li o livro O Poder do Mito, eu até dei uma procurada aqui em casa, mas minha noiva já tá dormindo, eu não quis ficar abrindo e fechando portas, né, com certeza eu iria acordar ela, mas eu vou procurar o livro aqui em casa. É um livro muito bom, e não só, né, O Poder do Mito, como O Herói das Mil Faces. O Herói das Mil Faces foi o livro que principalmente deu origem ao círculo de história, né, o círculo do herói que eles falam, ou até mesmo a jornada do herói, que são os passos que um herói segue. Se você pegar essa jornada do herói, se encaixa em um monte de mitos, né, digamos assim, sejam mitos antigos, seja os mitos atuais de heróis, do Harry Potter, de Star Wars e assim por diante. Muitas histórias se encaixam na jornada do herói, né? E os livros do Joseph Campbell são muito interessantes. Ele era um professor, então é um cara que eu admiro bastante. E claramente o Dan Harmon também, porque o Dan Harmon tem o seu próprio círculo de histórias, né? O seu próprio Story Circle, que ele segue em praticamente todos os episódios de Rick and Morty. E não só em Rick and Morty, né? Esse círculo de histórias do Dan Harmon já ficou famoso na época de Community, porque ele já utilizava em praticamente todos os episódios. Então ele admira bastante o Joseph Campbell a ponto de colocar o próprio autor dentro do episódio. Obviamente não é o próprio autor, porque como o próprio episódio falou, o Joseph Campbell, se não me engano, morreu em 1987, então a presença dele ali dentro do episódio é muito mais, né, espiritual, digamos assim, tanto que a gente vê ele em forma ali quase que de um espírito falando com Morty em um dos melhores momentos do episódio. Então eu gostei muito desse episódio, é um episódio muito mais abstrato do que muitos outros que a gente já viu, não é uma aventura familiar. Eu acho que a gente nem vê o resto da família. Eu não me lembro se em algum momento a gente vê o resto da família, né? Vê o Jerry, vê a Summer, vê a... tirando o começo, obviamente, né? Mas eles mesmos como personagem, eu acho que eles não aparecem. Eles aparecem somente naquela entradinha rápida. Então esse foi um ponto que eu gostei bastante, né? Porque o Joseph Campbell é um cara que não só eu já li alguns livros dele, como eu lia bastante coisa a respeito dele, né? Eu lia muitas análises da jornada do herói. Então pra mim foi um ponto extremamente positivo desse sétimo episódio. E depois eles encontram um novo grupo de super-heróis, né, que se juntaram, e mais uma vez eles estão martelando essa história de zoar super-heróis. Não só eles fazem muitas referências à Marvel diretamente, como a gente viu no episódio dos dinossauros, eles citam vários personagens, citam o Homem-Formiga, citam a quantidade de filmes que o universo Marvel já lançou, como eles têm a própria equipe, né, que é zoeira com a Marvel, que são os Vindicators, que claramente é uma zoeira com os Vingadores, né? Eles têm ali um grupo de heróis e agora a gente tá vendo mais um grupo de heróis surgindo, só que esses heróis eles trazem clichês, né, ou ferramentas narrativas. Cada um deles tem um nome, né? Tem o flashback, que é o que acontece muito em filmes. É quando os personagens meio que voltam no tempo para contar alguma história que aconteceu antes e a gente vê um flashback acontecendo. É legal que o poder desses heróis é justamente causar aquilo que o próprio nome deles está significando. A gente tem, acho que é Lead Lady, eu não me lembro exatamente, que é a mulher que é a protagonista. Tem o Protagonic, que é um cara que transforma qualquer pessoa em protagonista. Então tem um cara lá atrás na cena passando, ele toma o raio do Protagonic e ele vira o protagonista da história. Então a gente começa a acompanhar ele, né, até que o Rick consiga destruir ali o amuleto. Tem a personagem que se chama Continuity Error, né, se não me engano, Continuity Error, que seria o erro de continuidade, ou seja, ela pode simplesmente reajustar as cenas da forma que ela quiser. Do nada apareceram alguns barris explosivos ali porque é um erro de continuidade que ela pode causar. Mas o personagem mais forte que a gente viu nesse episódio é o Retcon, que seria o cara que causa os retcons, que é um termo que ficou muito famoso principalmente por causa de Star Wars, né? Retcons é quando você basicamente pega uma história e você muda. Isso já aconteceu bastante em algumas franquias do cinema também. Por exemplo, a franquia Halloween já fez vários retcons. Por exemplo, eles fizeram o primeiro filme, aí no segundo filme um personagem é irmão da outra personagem, só que eles falaram, não, isso não aconteceu. Eles simplesmente apagaram a história. Isso Star Wars fez muito, né?
com os Legends, né, que são aqueles livros e etc. Eles simplesmente falaram, ó, nada disso aconteceu de verdade, se vocês quiserem ler e etc, é válido, mas não faz parte da mitologia de Star Wars a essa altura, não faz parte do cânone, então retcon seria basicamente uma modificação do cânone de algum produto, né? E o personagem consegue fazer isso, ele fala, você nunca teve ossos, você pode ser assassinado por café, ele vai lá e joga um café na cara dela, então ele consegue mudar totalmente a realidade, né? Inclusive tem um momento bem legal que ele fala, nada existe fora dessa fortaleza, aí o Rick abre uma porta e tem simplesmente um vazio, e ele transforma toda aquela fortaleza numa laranja, é nesse momento que a gente vê o Joseph Campbell aparecendo. E nesse episódio eles inclusive zoam o fato de Rick and Morty serem imitações do Doc e do Marty, né, os personagens principais de Volta pro Futuro, que mostra, né, que é a piada mais meta possível talvez, porque o próprio conceito de Rick and Morty já trabalha essa metalinguagem da série, porque a série foi criada como uma zoeira com De Volta pro Futuro, uma versão para maiores, né, digamos assim, de Volta pro Futuro, só que aí por problemas externos eles tiveram que mudar o nome porque não foram autorizados, né, a utilizarem o nome, então o próprio conceito da série já envolve o mundo exterior, já envolve o fato deles estarem tentando usar uma propriedade que não necessariamente eles têm os direitos. E eles vão ainda além nesses conceitos, né? A gente vê bonecos do Rick sendo produzidos, né? Inclusive ele criticando, né? Um personagem pelo menos falando que o cabelo tá errado. A gente vê também um roteirista, eles incluíram um roteirista ali dentro que pela lousa, né, tem ali um círculo de histórias, pode ser o do Dan Harmon ou pode ser a própria jornada do herói do Joseph Campbell, a gente não sabe exatamente, só que o roteirista claramente tá ali para simbolizar o Dan Harmon, né? Pelo menos é o que parece. E ele é justamente o cara que criou o Story Lord, né? Então ele fica tentando trazer motivação, eles criam uma máquina para tirar a motivação de todo mundo, que também é um momento legal, a gente vê uns caras jogando golfe, aí eles vão perdendo a motivação, ah, nem vamos jogar mais, vamos só anotar os pontos, aí o outro responde, pô, nem anotar os pontos a gente precisa, por que a gente tá jogando essa porcaria? Né? Então a gente vê quase que uma Jinkidama ali de motivação, né? E tudo isso porque o roteirista não conseguiu nem criar um mínimo de motivação pro Story Lord. Aí acho que o Morty ou o Rick fazem um comentário no comecinho do episódio sobre motivação. Então a motivação dele é a própria busca por alguma motivação, que também é uma sacada bastante inteligente desse episódio. No geral, eu achei um episódio bastante engraçado, né? Cheio de easter eggs, como eu falei, cheio de piadinhas rápidas ali com outros produtos. Tem um monte que eu nem citei aqui, porque também eu tô falando a maioria das coisas de cabeça. Eu anotei umas 5, 6 palavras aqui só para eu lembrar um pouquinho da ordem que as coisas acontecem. Mas no geral, achei um episódio muito bom. É um episódio bem conceitual, mais ou menos como o episódio do trem. Que o episódio do trem não é um dos meus favoritos, eu achei esse episódio um pouquinho superior ao do trem, não diria que é um dos melhores da série até agora. Rick and Morty tá fazendo tantos episódios meio malucos como esse, quanto episódios canônicos, né, que avançam a história, então acho que eles conseguiram encontrar um equilíbrio muito bom. Tem os episódios que tem aventuras clássicas, né, que até esse episódio zoa, que aventuras clássicas são essas, né, o Rick fala em certo momento, então a gente tá vendo bem dividido. Aventuras normais ali que tem começo, meio e fim, esses episódios um pouquinho mais malucos, né, um pouquinho mais conceituais, e os episódios mais canônicos, e também tem os episódios da família inteira, né, que a gente viu alguns também nessa última temporada. Então eu acho que Rick and Morty tá em ótimas mãos, eles estão conseguindo fazer os episódios com uma frequência um pouco maior do que eles faziam antigamente, e eu tô gostando bastante. Eu acho que não teve nenhum episódio muito fraco nessa temporada, obviamente tem alguns episódios que não chegam a níveis tão altos, mas eu acho que esse vai ser um episódio sensacional para dar uma destrinchada, né, um pouquinho mais a fundo, tentando pegar todos os detalhes que eles incluíram. E na cena pós-crédito, a gente vê o pós-crédito man, ou o homem pós-crédito, alguma coisa assim, que eu não concordei um pouquinho com a tradução, né, porque pelo menos a impressão que eu tive é que ele tá falando tag man seria, né, T-A-G man, tag geralmente é aquela frase que os filmes usam, né, por exemplo, a frase mais famosa aí que eu me lembro é a do Alien, né, no espaço ninguém consegue te ouvir gritar, alguma coisa assim. Esse seria o tag, né, a tagline do filme, então não seria a cena pós-crédito. Eu acho que eles acabaram usando uma palavra um pouquinho diferente, porque era a cena pós-crédito, né, mas eu não entendi dessa forma, tag man, eu não entendi como homem pós-crédito. Né, isso obviamente pode ser uma tradução um pouquinho diferente, mas eu particularmente não concordei tanto assim, né, com essa tradução.
No geral, eu gostei muito desse episódio. Se vocês ainda não assistiram, que eu acho que muitos de vocês ainda não assistiram, porque o episódio chegou ainda mais tarde do que o normal, mas com certeza vale a pena. Se você abandonou o Rick and Morty aí nas últimas temporadas, volte a assistir, porque com certeza se vocês gostavam daquelas primeiras temporadas de Rick and Morty, não gostaram tanto da quarta e da quinta, com certeza vocês vão gostar dessa sexta. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse sétimo episódio da sexta temporada, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.